Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então às nossas videoaulas, cumpre-nos agora falar dos meios de prova em espécie, né? Os chamados meios típicos de prova. Típicos porque foram tipificados pelo Código de Processo Civil, foram previstos, né, dentre as normas do nosso direito processual civil contempladas no Código, né, no Código que regula todo o nosso processo, ok? Então, falando de meios de prova, de provas em espécie, né? Primeira questão, antes da gente adentrar na análise dessas chamadas provas em espécie, que começaremos a tratar da ata notarial, né? Antes de falarmos dela, temos que mencionar que cada meio de prova no nosso processo civil, ele tem um modo próprio de produção, tá? Então cada prova ela tem uma maneira própria pelo qual ela será produzida, né? E ela tem também um tempo, um momento oportuno que essa prova deverá ser produzida, né? Então um momento oportuno para a produção da prova, tá? E que vai poder variar dependendo do tipo, do meio de prova que a gente estiver falando, tá? Então, essa questão é preliminar, tá? Que cada meio de prova tem um modo próprio de produção, bem como um momento oportuno para a sua produção, ok? Falando dos meios típicos de prova, nós vamos então analisar a chamada ata notarial, né? De maneira breve, porque o Código regula a ata notarial num único artigo, que é o 384, tá? Depois a gente vai tratar também. A ata notarial nada mais é do que registrar fatos, acontecimentos, né? Através de uma escritura pública lavrada por um tabelião de notas, tá? Então, registrar aqueles fatos, né? Por meio da manifestação de um tabelião, né? No qual o tabelião que tem fé pública vai dizer que reconheceu, que verificou a ocorrência daquele fato, certo? E além da ata notarial, nós vamos também trabalhar com a prova documental, né? Prova documental nada mais é do que aqueles documentos, né? Aquelas reproduções transformadas, passadas, né? Sintetizadas, concretizadas por meio de um documento. E aí nós vamos ver que documentos particulares, quando produzido apenas por particulares, né? Por sujeitos privados, e bem como documentos públicos quando ele é lavrado, quando ele é produzido por um agente público, por um servidor público, tá? Então, nós vamos analisar as questões aí da prova documental, sobre o seu modo de produção, sobre o momento em que ela deva ser produzida, tá? Depois, falaremos de exibição de documento ou coisa. Exibição de documento ou coisa está dentro do livro do código, da seção do código que trata das provas, né? Porque nada mais é do que um procedimento voltado para que uma prova documental, né, ou uma coisa, um bem, seja exibido perante o juízo para poder então servir de prova no processo, né, para poder então instruir o processo judicial. Tá? Então, nós já que fala de exibição de documento, nós vamos tratar dessa questão quando abordarmos a prova documental. Tá? Então, estudaremos os dispositivos do código que regula esse procedimento. Depois, falaremos de outra modalidade típica de prova, de outro meio de prova contido, previsto no CPC, que é a chamada prova pericial. Tá? E a prova pericial nada mais do que uma prova técnica, né? Lavrada, reproduzida, produzida por um perito, né? Por alguém que goza de conhecimentos técnicos, né? E que vai poder esclarecer o juiz, porque o juiz ele não tem conhecimento técnico em todas as áreas do conhecimento, né? E ele precisa muitas vezes, para esclarecer um fato, para saber se o fato é verdadeiro ou não, ele precisa se socorrer do apoio desses profissionais, desses técnicos que são os peritos. Tá? Então a gente vai ver também como é o modo de produção da prova pericial, bem como o momento que ela é produzida, todas as questões ali que são reguladas pelo CPC, ok? Depois falaremos da prova oral, e aí vamos analisar a prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal das partes, né, que são modalidades aí de prova oral, ou seja, aquela prova que é produzida oralmente na presença do juiz.
tá? Então, não são os relatos, as informações não vêm através de um documento, de uma prova preparada, constituída, né, anteriormente à apresentação. Não, a prova oral ela é produzida pessoalmente, né, de maneira oral, ou seja, através da inquirição, né, de perguntas e respostas que são feitas e dadas oralmente, ok? Depois, então, que falarmos de depoimento pessoal e prova testemunhal como modalidades de prova oral, a gente fala também da inspeção judicial. A inspeção judicial também é um meio típico, né, de prova previsto, então, no Código de Processo Civil. A inspeção judicial nada mais é do que a possibilidade do juiz ir a campo, inspecionar pessoas ou coisas, tá? Então, quando algum fato que ficou obscuro, que depende de um esclarecimento, puder ser esclarecido com uma visita em loco do juiz, né, para inspecionar pessoas ou coisas, então são fatos relacionados a pessoas ou coisas, né, que ele vai poder esclarecer através de um exame, através de uma inspeção, né? Então é uma outra modalidade em que o juiz vai inspecionar ele diretamente pessoas ou coisas, tá? E a gente vai tratar também dos artigos do CPC que abordam essa questão, beleza? Além disso, falaremos também da confissão, né, pessoal? A confissão que vem prevista no CPC, neste mesmo capítulo, nessa mesma sessão, na verdade, que aborda as modalidades de prova, os meios de prova em espécie, tá? Embora a confissão esteja nesta parte do Código de Processo Civil, a confissão não é uma prova propriamente dita, um meio de prova, né? Muitos costumam dizer que além de prova, é a rainha das provas, né? É a prova, a melhor de todas, a mais importante, né? Nesse sentido desse termo rainha das provas. Porém, o entendimento mais adequado é de que ela não é uma prova propriamente dita, ela é uma declaração, tá, de reconhecimento de veracidade de um fato contrário à parte que declara, tá, e que é favorável ao adversário. E a partir dessa declaração de reconhecimento de veracidade de um fato desfavorável à parte, ela torna desnecessária a produção de outras provas a respeito desse fato, tá? Então, ela não é, na verdade, uma prova propriamente dita, um meio de prova propriamente dito, mas sim uma declaração prestada por uma das partes no processo, né? E essa declaração, ela dispensa a produção de provas com relação àquele fato litigioso, né? Aquele fato controvertido, que era controvertido, mas a partir da confissão passa a ser incontroverso, ok? Beleza? Falaremos então da ata notarial em primeiro lugar, ok? O 384, ele regula essa questão quando menciona assim: a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião, tá? Ou seja, fatos, acontecimentos, né, poderão ser atestados, poderão ser documentados por pedido das partes interessadas, né, feito junto a um tabelião de notas, tá? Essa ata notarial, ela é lavrada por um notário, né, um tabelião de notas, tá? Então, conforme menciona aqui, o tabelião ele vai relatar, ele vai atestar a existência de um fato, né, a ocorrência do fato e o modo como esse fato ocorreu, o modo de existir desse fato, tá? Então tudo isso que é relatado, é declarado pelo tabelião, né? É documentado pelo tabelião nessa escritura pública denominada ata notarial, tá? Então, temos também que mencionar, né, que o dispositivo do parágrafo único, que menciona o parágrafo único, que dados representados por imagem ou som gravados, dados representados por imagem ou por som gravados em arquivos eletrônicos podem constar da ata notarial. Podem, muito comum, né? Se você for fazer uma ata notarial para registrar uma página de internet, por exemplo, uma ofensa feita num site,
né? Comum fazer prints daquela tela do site e colocar aquela imagem também na ata, né? Pode vir como um anexo, pode vir no corpo da ata, onde o tabelião está explicando, relatando a ocorrência do fato. Tá? Então, o que o parágrafo único diz é a possibilidade da ata estar acompanhada, né, integrar essa ata, imagens bem como sons. Poderiam ser arquivos de áudio também, né, se a ofensa deixou de ser apenas uma ofensa feita numa página de internet e passou a ser também através do envio de áudios aí ofensivos, mensagens eletrônicas de áudio ofensivas também. Tá? Então, é possível, é comum, né, anexar fotografias, o tabelião anexa fotografias, imagens, prints, arquivos de som, né, porque nos termos do 384 ele está autorizado a isso. Outro dispositivo que, embora não seja da ata notarial e sim da prova documental, é o que dispõe lá o 407 do CPC, tá? Então veja, a ata notarial, como diz o 384, é uma modalidade de prova. A partir do momento em que ela é lavrada e entregue à parte, ela é transformada num documento. Tá? E tanto que o artigo fala, podem ser documentados os fatos por meio de uma ata. E essa ata ela vai ser apresentada depois no processo, juntada ao processo, como uma prova documental, né? Como mais um documento que irá servir para instrução probatória, ok? E o 407, que está lá na parte da prova documental, ele traz uma questão referente à validade, ao valor probante, né, de uma ata lavrada por oficial incompetente ou sem observância das formalidades legais. Diz o 407. O documento feito por